Olá, muito boa tarde. Estamos chegando, segunda-feira, juntinho com você. São Pedro mandando chuva e muita chuva. Aliás, a situação está bem feia no litoral norte. A gente vai saber já já em notícias da redação. Mas dá um cantinho aí pra gente na sua casa, pra gente ficar juntinho nesse comecinho de semana. Daqui a pouquinho o outono tá aí, mas a gente chega antes, né? Com uma mensagem muito legal de Vinícius de Moraes para você. Você sabia que mesmo que as pessoas mudem, suas vidas mudem, tomem outros caminhos, os amigos devem ser amigos para sempre? Você tem aquele amigo para sempre? Mesmo que eles não tenham nada em comum, somente compartilhar as mesmas recordações, pois são aquelas boas lembranças que marcam a gente, e o que é marcante a gente nunca esquece. Uma grande amizade, mesmo com o passar do tempo, ela é assim mesmo, a gente nunca esquece. E quando a gente fala em grandes amizades, a gente pode dizer que a amizade também é um grande amor. Você não necessariamente tem que estar com esse grande amor ao seu lado, mas se ele foi um grande amigo na sua vida, guarda aqui dentro do seu coração aquela linda lembrança. Porque ninguém pertence a ninguém. Isso é simples, isso é base, essa é a nossa vida e nosso recado de hoje para você, que é dia de dicas de saúde. Vamos conferir. Ele disse que entende tudo do assunto de hoje, eu não sei nada disso. Eu sei que ele está se preparando para o show do Michel Teló hoje à noite, Abel. Exatamente. Ai, boa tarde, Sol. lindo. Boa tarde para você que está em casa. Hoje é o show do Michel Teló e nós estaremos lá para entrevistar o Loirinho e a nossa ganhadora também vai estar lá junto com a gente. E você pode participar do programa de hoje pelo facebook.com/falando nisso Band. Envie já suas perguntas, porque o tema de hoje é bem bacana para você tirar todas as dúvidas. Tem ovo para você que curtir e compartilhar nossa foto da Cacau Show, então eu quero sua participação, porque daqui a pouquinho o Charlão vai estar aqui ao vivo nos estúdios para revelar quem é o ganhador da moto, né, Sol? Exatamente, acreditem ou não, o Charlão tá lá na redação, porque tem tanta frase legal de tanta gente, que ele tá lá com o assistente dele, com o assessor dele, escolhendo ainda a frase que vai faturar uma moto de presente. Fique ligado, o Charlão ainda não decidiu, ó. Reza aí, quem sabe essa moto pode ser sua. Vai ser decidido nos 45 do segundo tempo, meu bem, então participe. E vamos embora todo mundo pro show do Michel Teló dar uma fugidinha com você. Bom, e aqui nosso entrevistado já está a postos para tirar todas as nossas dúvidas. O nome é imenso, eu não tenho a mínima ideia do que seja, mas a gente vai aprender juntinho. Você já ouviu falar sobre síndrome do intestino irritável? Que nome grande, será que isso pode provocar, por exemplo, intestino preso ou diarreia? A gente sente dor, não sente dor? Ele está aqui com a gente, está sempre tirando as nossas dúvidas, nosso querido amigo doutor Rodrigo Bruno, coloproctologista. Acertei dessa vez, né, Rodrigo? Obrigada mais uma vez, viu, Rodrigo, pela participação. Véspera de feriado aqui em São José dos Campos, né, Abel? Bom, a gente estava conversando no camarim, Rodrigo, o que é esse nome tão complicado? O que a gente sente? Então, a síndrome do intestino irritável, ou síndrome do cólon irritável, geralmente pode ser dita das duas maneiras, é uma alteração funcional do intestino, ou seja, o intestino ele se altera da sua forma normal de funcionar, podendo estar associado ao intestino mais solto ou, às vezes, também ao intestino mais preso. E isso pode estar associado à dor, alteração da consistência, formato e um desconforto abdominal mais frequente. Então a gente pode dizer que aquela pessoa que tem o intestino solto ou aquela pessoa que tem o intestino preso pode sofrer da síndrome do intestino irritável? Pode, Solange. A gente pode dizer isso, mas isso é um diagnóstico que a gente fala e a gente comenta na medicina, que é um diagnóstico, vamos dizer assim, de exclusão. A gente tem muita coisa antes para investigar. Então não é só porque você tem o intestino preso ou você tem o intestino solto, com dor abdominal, que você tem a síndrome do colo irritável ou do intestino irritável. Você tem que entrar dentro de um parâmetro e aí isso tem que ser investigado e aí, excluído as causas mais comuns, você acaba daí sendo diagnosticado síndrome do colo irritável, que é um diagnóstico mais difícil e, vamos dizer assim, de poucas pessoas. Ok, então. O Abel faz assim, a deixa dele pra mim é assim, ó, a mãozinha. Eu fico só assim, ó. Quando tá começando o programa é assim, ó. Quando tá com muito é assim, ó, com as duas. A Érica Ramos diz o seguinte: quais são os principais sintomas que você consegue detectar em casa? Então, os principais sintomas, é uma ótima pergunta. E os principais sintomas são
dores abdominais associado com a alteração do hábito intestinal, ou seja, o intestino fica mais solto ou mais preso, distende, fica com cólica abdominal, e isso tem uma associação com uma melhora, quando você vai no banheiro, isso melhora, tá? Então, geralmente, quando você tem essa distensão, alteração, desconforto abdominal, que melhora quando você vai no banheiro, associado a uma alteração da consistência das fezes, ou para mais preso e mais ressecado, ou para mais solto, você tem a síndrome do colo irritável. Então, isso é um pouco difícil do paciente saber, porque tem muita coisa associada que possa causar as mesmas coisas. Então, foi para isso que a sociedade, até mesmo americana, e a sociedade brasileira, e a sociedade europeia se reuniram e fizeram um consenso para diagnosticar, que se chama os critérios de Roma III. Os critérios de Roma III, ele tem lá, para todas as alterações intestinais, alguns critérios. E para a síndrome do colo irritável, também tem esses critérios. Tem uma pessoa que deixou uma pergunta com uma dúvida. Diverticulite tem alguma coisa a ver com isso? Não, a diverticulite é uma inflamação da doença diverticular. Então, a diverticulite é uma outra patologia, uma outra doença, que se chama doença diverticular. Quando inflama, se chama diverticulite. Pode dar dor, pode dar febre, pode dar uma dor mais localizada do lado esquerdo, mas isso é uma doença diferente. Ok, então. Temos mais uma perguntinha, né, Abel? O Guilherme Santos diz o seguinte: como é que ele faz para saber se tem alguma ligação entre a síndrome do intestino irritável com as hemorroidas? Tem alguma ligação, doutor? Então, o que acontece tem uma ligação com o aumento da doença hemorroidária. Então, quem tem síndrome do intestino irritável pode ir mais no banheiro, ou às vezes o intestino fica mais ressecado, e tanto uma coisa para um lado quanto o outro, ou seja, você ficar com o intestino mais preso e faz mais esforço para ir no banheiro, ou se você tem o intestino mais solto e vai mais vezes no banheiro do que eu deveria ir, mas isso pode alterar as doenças hemorroidárias. Ok, então. Ana Paula está na linha. Muito boa tarde, lindona. Boa tarde. Tudo bom? Obrigada pela participação, viu? Tudo bem. Diga lá, Ana. Eu gostaria de fazer a seguinte pergunta. Essa síndrome, ela tem relação com o estado emocional? Nossa, excelente pergunta. Excelente pergunta. Excelente, Ana. Muito bem. Tem sim. Ela tem uma relação. A síndrome do colo irritável, como outras doenças também, como a doença inflamatória intestinal, tem uma relação com a parte emocional. E isso é a base do tratamento. Ou seja, a parte emocional altera muito o intestino e é ela que vai desencadear os principais sintomas. Então, o que a gente trata ali são as consequências. A gente trata o desconforto abdominal. O tratamento da síndrome do colo irritável se baseia na relação médico, o terapeuta e o paciente. Então, o paciente tem que entender o que ele tem, o médico tem que saber passar isso para o paciente e o terapeuta, ou seja, o tratamento emocional, ele está envolvido. E aí essas três pessoas, o médico, o paciente e o seu terapeuta, tem que fazer esse tratamento para poder isso melhorar. Tá vendo? Só a emoção comanda tudo, né, Abel? Tá tudo interligado. Bom, dá uma seguradinha aí nesse assunto, não no intestino, meu amigo. Vamos ficar por dentro das notícias do Brasil e do mundo agora com as notícias da redação com Solange Moraes. Choveu muito, né, em toda a região e calamidade pública em São Sebastião, no litoral norte. A chuva deste final de semana deixou mais de 1.000 pessoas desabrigadas, muitas foram atingidas. O temporal provocou queda de barreiras nas estradas. A Rio Santos e a Mogi Bertioga continuam interditadas. Em alguns bairros a água chegou a quase 3 metros de altura. Olha que absurdo. E que tem mais informações ao vivo por telefone é a repórter Brisa Albuquerque. Brisa, como é que está a situação aí em São Sebastião neste momento? Boa tarde. Boa tarde, Sol. A forte chuva que caiu sobre a costa sul de São Sebastião afetou ao menos 600 pessoas. Segundo a Defesa Civil, 85 famílias estão desalojadas e 3 estão abrigadas em um ginásio da cidade. A chuva, que começou na madrugada de domingo e só parou ontem à noite, provocou 12 quedas de barreira. A rodovia Rio Santos está interditada no trecho entre Maresias e Boitucanga e não há previsão da estrada ser liberada. Eu entrevistei um motorista que dormiu no carro e está há mais de 15 horas esperando a rodovia ser liberada. O DR não autoriza os carros passarem porque há risco de 2 árvores e de um monte de pedras caírem.
Segundo a Defesa Civil, em 11 horas choveu 223 milímetros em São Sebastião, quase a metade do previsto para todo o mês de março. Nesta segunda-feira, toda a cidade ficou sem água e em vários bairros de São Sebastião o fornecimento de energia foi interrompido. A força da água foi tanta que derrubou pontes e, neste momento, 100 pessoas estão ilhadas no Camburi. Voltamos ao estúdio. É com você, Sol. Obrigada, Brisa. Bom trabalho por aí. Uma correção, eu falei 1.000 pessoas desabrigadas. Na realidade, 1.000 pessoas foram atingidas. Graças a Deus não morreu ninguém, porque quando começou a chover, a retirada dessas famílias das áreas de risco foi muito rápida. Muitas famílias estão em casas de parentes. Agora, à tarde, o prefeito de São Sebastião, Hernani Primazzi, vai se reunir com o secretário da Casa Civil do Estado de São Paulo para discutir a situação e a forma aí de ajudar a cidade de São Sebastião, que realmente foi uma calamidade. Agora, um alerta, né? Muita chuva traz a leptospirose, que é aquela doença do rato. Então, precisa se ver também se há alguma manifestação, se vai ter alguma movimentação para, pelo menos, evitar um surto de leptospirose aí em São Sebastião, no litoral norte. A gente sente muito por essa situação. E foi sepultado neste domingo o corpo do pedestre atropelado por um bombeiro na manhã de ontem. Bombeiro atropelou um pedestre, Solange. O sargento foi preso após tentar fugir sem prestar socorro. A reportagem é de Alexandre Tortirello. Parentes e amigos foram ao cemitério do Caju, na zona norte da cidade, para se despedir de José Paulo Costa Felipe, de 55 anos. Ele foi atropelado pelo soldado do Corpo de Bombeiros Flávio Fernando de Carvalho, que dirigia em alta velocidade, subiu com as 4 rodas na calçada e fugiu sem prestar socorro. Por pouco não bateu num carro de polícia da UPP da Mangueira, que começou uma perseguição e conseguiu pará-lo. A polícia lhe admitiu ter ingerido bebida alcoólica. José Paulo, que era pai de santo e supervisor de uma prestadora de serviços para hospitais, morreu quando saía para cortar cabelo. Era a primeira vez que José Paulo saía de casa para passear desde o fim do ano passado. Nos últimos 5 meses, só tinha autorização médica para ir ao hospital, fazer sessões de radioterapia num tratamento contra o câncer e voltar. Na sexta-feira, recebeu a notícia da alta. No sábado, planejava comemorar num almoço em família. O bombeiro, que já foi capa de revista pelo heroísmo no resgate a vítimas de chuvas, foi preso em flagrante. Ele está sendo indiciado por embriaguez ao volante e homicídio culposo, já que mesmo sem a intenção, ele assumiu o risco de matar ao dirigir perigosamente. Ele matou meu tio e fugiu, então ele tem que pagar. Todo mundo que dirige bêbado sabe que pode cometer um crime. Bombeiro ou não, pode cometer um crime. Bom, a gente vai fazer a primeira paradinha, Bel. É isso mesmo. E na volta nós vamos trazer as novidades, aliás, os ganhadores do Vale Cap. Não sai daí que a gente volta já.